os contos não são só contos que você lê, né? Que você gosta de ler. Eu leio livros que eu apelido de putaria, né? Putaria. Eu leio a literatura erótica, que eu falo que é a putaria, porque tem vários tipos, né? Mas o que acontece? Eu sou disléxica, né? Eu tenho um problema de aprendizado. Então, quando eu aprendo, meu cérebro pega caminhos diferentes de uma pessoa normal. Isso tem vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens mais claras é que eu sou muito ruim em aprender do método tradicional, lendo um livro, sentada, né, aquelas leituras mais densas. Isso é muito ruim, coisa que o Bruno é ótimo, por exemplo. Né? Então tem esse contraste bem significativo. E aí é meio que uma coisa em cascata. Quando eu leio menos, eu escrevo pior, eu falo pior, eu tenho menos vocabulário. Então, uma série de coisas acontecem porque eu leio menos e porque é ruim pra mim, né? Tipo, ler é sempre bom. E aí tem uma máxima, né, que o pessoal gosta de dizer: ah, não, mas ler só vale a pena se você estiver lendo coisas boas, coisas que vão te preencher de conhecimento e blá, blá, blá. E por essa lógica, eu parei de ler. E eu nunca mais li, porque era muito difícil para mim ler. E era chato, dificultoso. Eu fiz ciência política de faculdade. E em ciência política eu li de tudo. Eu li Rousseau, eu li tudo, né? Umas coisas muito complicadas que eu sofri para ler, né? Li muito resumo, na verdade. Mas eu era uma boa aluna. Pegava ali o espírito da coisa, era isso que importava. Mas foi muito sofrido para mim. Quando eu saí da faculdade, eu falei, não vou ler mais nada, não preciso disso mais. E passei a vida, fui parando de ler, e o Bruno só lendo mais, só lendo mais, só lendo mais. Então tinha esse contraste, e eu me sentia, de certa forma, inferior a ele, também por isso. E também porque era um efeito de cascata. E aí, quando eu descobri a dislexia, foi tipo... Falei, caramba, então esse é o problema. Né? Eu tenho essa desvantagem, vamos resolver ela da melhor forma possível. Vou começar a ler romance. Romance é uma Como coisa... é que você descobriu? Foi num livro. Não digo que foi o diagnóstico no livro, né? Porque depois a gente Sim. procurou profissionais Sim. para isso, mas foi o start. Porque ela nunca tinha pensado que tinha um problema de aprendizagem. Eu também não sabia nada disso simplesmente. Modéstia à parte, eu sou inteligente. A Malu é super inteligente, mas tinha coisas que realmente a gente olha pra trás e não faziam sentido. Por exemplo, ela escreve bem assim, a estrutura do texto, só que tinha um monte de erro muito bobo. E eu falo, nossa, como é que você não viu esse erro? E ela, poxa, eu não vi. Então, ela tinha um blog na época, porque a gente começou a internet em blog. Eu com o meu de finanças, ela com um blog pra Tempo falar do essa parte de blog, né? lifestyle. E eu falava pra ela, vai escrever pro blog, vai escrever pro blog. E ela começando a fazer vídeo em rede social, e eu falando que era perda de tempo. Até a hora que ela me mostrou que não era. Tinha umas 500 pessoas assistindo ela no Snapchat na época, e tinha uns 500 acessos no blog no mesmo dia. Só que no blog tinha 3 comentários, ela demorava um tempão pra escrever. Na rede social ela fazia um negócio com uma naturalidade, e tinha 50 pessoas rindo e chorando com ela. Eu falei, esquece o blog. Então, ela esqueceu o blog porque me mostrou que a rede social era melhor. Mas a gente não sabia que, na verdade, botar ela pra escrever seria, naquele momento, igual eu pegar um cavalo de corrida e oprimir ele com um pesado fardo de carga, sendo que era muito melhor botar ele pra correr, afinal de contas, né? Então, eu tava colocando uma pessoa hipercomunicativa, super simpática, pra escrever, que era uma coisa que ela tinha desvantagem. E a gente não sabia por quê. Eu só achava, Malu lê pouco e por isso escreve mal. Só que eu peguei um livro de um autor chamado Malcolm Gladwell, que se chama Davi e Golias. Ele falava sobre as desvantagens que muitas vezes as pessoas acham assim, nossa, ele está muito na desvantagem, mas na verdade são vantagens. Até o próprio nome do livro, ele remete a isso. Porque quando o pessoal fala da luta do Davi, do pequeno Davi, contra o gigante Golias, o pessoal pensa, nossa, foi um milagre o Davi ter vencido. E concepções religiosas aí à parte, se você vai ver a história, o Davi era um fundibulário. Ele usava uma funda, que é um instrumento que permite que você arremesse pedras de uma maneira muito rápida em alvos a centenas de metros de distância. Já o Golias era um gigante, uns 2 metros e pouco de altura, talvez mais do que isso, e pronto para um combate a curta distância. E os pesquisadores israelenses que dão o amparo ali para o livro falam que talvez ele fosse realmente tão alto porque ele podia ter um tumor na glândula pituitária. Nossa. Isso provoca um crescimento maior do que o normal, mas também faz com que a visão não seja tão boa. Então, ele era um gladiador pronto para um combate a curta distância e que não enxergava o que estava muito longe. E o Davi era um alvo super rápido, super ágil, de longa distância, impossível para ele acertar, mas ele capaz de tacar as pedras no Golias. Então, ele não estava na desvantagem. Era um sniper contra um gladiador. O sniper ia ganhar.
E aí tem uma hora que ele chega no livro e fala sobre problemas de aprendizagem. E ele fala sobre uma palestra que uma psicóloga foi e tinha uma audiência que era só de homens muito bem-sucedidos, né? Empresários, CEOs. E uma hora ela falou, olha, ela queria falar da importância de contratar pessoas que têm problemas para aprender. Ela disse, quem aqui tem um distúrbio de aprendizagem? E boa parte deles levantou a mão, ela ficou impressionada com aquilo. Ela foi correr atrás e viu, pô, esses caras eles são ruins numa área, mas o cérebro compensa em outras, pegaram outros caminhos, se deram muito bem, e deixou um testezinho sumário para você detectar a dislexia. Não, isso meio que mostrava que os caras mais tinham vantagens do que desvantagens. Sim. Porque o cérebro, ele compensava tanto que acabava Se sendo um pouco destacava em superior. uma área ali. Em uma área específica. Por exemplo, ó, se o cara ele era disléxico, ele não conseguia fazer uma redação tão boa quanto uma pessoa que não é, né? Então ele não era contratado, ele não passava no concurso público. Ele era obrigado a empreender. Só que ele era muito bom em outras coisas, ele empreendia, ele tinha sucesso. Aí quando ia haver um monte de gente que foi reprovada em um monte de coisas do ensino tradicional, mas conseguiu outro caminho. E no teste... Tiveram que sair fora da caixinha, né? Exatamente. Oi, prazer. E no teste, era um teste simples, que uma criança teria facilidade em responder, mas um disléxico demoraria, teria dificuldade, demoraria vários segundos, assim, pensaria. Aí, quando eu li o que era dislexia, eu pensei, isso aqui é a Malu todinha. eu li ela ali no livro, tinha a foto dela no livro, né? Aí ela tava fora de casa, quando ela chegou, eu falei, amor, senta aqui, vou fazer um teste com você. Dela, que teste? Eu falei, vou te fazer umas perguntas rápidas e você me responde. Daí ela, tá bom. Aí eu fiz e ela gabaritou o teste da dislexia. Errado, né? Eu, tipo, eu errei Ela fez todas tudo as que o perguntas. disléxico faria. Daí eu falei, eu acho que você tem dislexia. E aí a gente foi procurar um médico, né, que é um psicólogo, depois você vai para o psiquiatra, neurologista, é uma série de médicos juntos, uma conjunção que aí dá o diagnóstico. Mas o diagnóstico era muito claro já. Tipo, todos eles falavam, tá bom, você tem. E, na verdade, eu não precisava, né, do diagnóstico, porque era muito claro depois que a gente descobriu. Mas assim, só por desencargo de consciência, né? Pra quem tem dislexia hoje e faz faculdade, por exemplo, faz Tem coisas vestibular, interessantes. você pode ter uma pessoa para ler a prova para você. Porque a gente tem grandes dificuldades de ler e interpretar em pouco tempo. Então, uma coisa engraçada, né? Que eu nunca tinha contado para ninguém, porque para mim era todo mundo acontecia isso. É que eu falei pro Bruno, eu nunca na minha época, foi o início daquela prova do Enem que era gigantesca, sabe? E a gente tinha acabado de mudar. E eu nunca consegui terminar de ler a prova. Eles falavam, leia a prova inteira. Tinha quantas horas mesmo pra fazer a prova? Era Cinco, seis, né? cinco, Seis, sei lá. Leia a prova inteira e depois você venha respondendo vai respondendo as óbvias e depois você responde as difíceis. Eu nunca cheguei no final da prova. Ela nunca leu Putz, inteira. Nunca conseguiu. nossa. E o disléxico ganha alguém pra ler ou ganha uma hora a mais. Ah. É isso. Então tem algumas coisas assim. Eu não passei numa faculdade boa, porque eu não sou boa em provas tradicionais, né? No estudo tradicional. Não é a forma que tem melhor de avaliar a minha inteligência. E eu tenho outras inteligências que são melhores do que essa mais tradicional. Então, foi isso. Aí. Por que que a gente tava falando Realmente, disso? os livros que o Bruno. Sim, dos lê, livros! Foi por Mas isso. os que ele lia, olha, Era e muito lê, acabaram te ajudando E no uma diagnóstico. forma, na verdade, eu adoro, né? É maravilhoso que o Bruno leia e é maravilhoso que o Bruno fale pra mim, porque eu aprendo muito com os livros e às vezes eu sinto que eu tô lendo os livros com ele. Quando ele Amor, eu quero ler esse livro aqui. Lê pra mim, depois me conta do que faz. Porque ele me fala Faço tal ideia. coisa que eu li em tal livro, e aí eu guardo aquilo, porque eu aprendo muito com uma conversa, assim, com bate-papo, com vídeo. São coisas. Eu tenho facilidade de aprender, só que não se você me der um livro e falar, aprende aí. Vamos Ó, fazer uma vou prova. te dar um exemplo. Sabe aquilo que o professor faz em sala de aula que fala: você levanta e lê esse trecho em voz alta pra turma. Se eu obrigar a Malu a ler um trecho em voz alta e perguntar o que você leu, ela não sabe. Porque ela não tá lendo pra ela, lê pros outros e não absorve. Eu não absorvo, Entendi. eu não consigo E compreender. eu não sei como é que é na escola hoje, mas na minha época era o tempo todo assim. Eu só me Leia fugia. esse trecho aqui pra turma. E foi por isso que eu falei, putz, vou ler romances, vou ler qualquer coisa. E aí eu comecei a ler e juntou bem na época da história da descoberta sexual, não sei o quê. Aí eu falei, poxa, eu vou ler uns livros romances picantes, por que não? Aí eu peguei o clássico da putaria, que é o 50 Tons de Cinza, que acho que foi o livro mais lido, né, dos últimos tempos aí. E aí comecei a ler. Foi muito legal, porque foi um efeito duplo. Melhorou meu vocabulário, né? Porque é um livro escritinho direitinho, eu erro menos quando eu tô lendo.
eu consigo falar melhor porque eu tenho um vocabulário melhor. Então tem todos, é um efeito em cascata e também ajuda na libido, porque é quase, né, digamos que é um tipo de pornô, né? É um pornô legal, porque é o pornô feminino, porque é um romance. Obviamente, aquilo não é real. Não existe o milionário que vai te bater, te fazer um sexo gostoso. Até tem, mas já foram pegos todos, no caso. Mentira, a parte do bater, não. Você quer? Mas isso Ai, dos gente, desculpa, eu personagens... imaginei a cena. Eu não queria, mas imaginei. Então, às vezes, acontece isso, o povo sonha muito com a gente, entendeu? Tem esse problema.